Velho Nerd na área, como é que vocês estão? Olha, eu sei que anda meio devagar o movimento do Velho Nerd aqui pelo YouTube. É porque o meu dia tá realmente muito cheio e quando eu me vejo com algum tempo livre entre uma atividade e outra, eu acabo lendo quadrinhos. Por exemplo, eu não trouxe na minha outra rede social no mês de janeiro, no final, na virada de janeiro para fevereiro, as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Eu acabei deixando passar batido e geralmente eu publico lá na outra rede, que eu tô deixando o link para essas redes do Velho Nerd, todos aqui na descrição do vídeo. Mas hoje eu trouxe aqui no YouTube todas as leituras que eu fiz em janeiro de 2024. Aliás, todas não, porque eu realizei algumas leituras via digital, algumas leituras como Arsene e Sherlock, da editora Ultimato do Bacon, que eu recebi e li no digital. Então fica meio complicado a gente trazer as leituras digitais para mostrar, porque fisicamente acaba tendo uma repercussão maior aquilo que a gente lê. Mas sempre que possível eu explico também o que eu li no digital para vocês ficarem sabendo, eventualmente trazendo até resenhas desses materiais digitais. Eu ainda prefiro os físicos, mas bora parar de enrolação e mostrar um pouquinho de tudo o que eu li. Quando eu falo um pouquinho é porque eu não vou resenhar cada uma dessas HQs. Mas vamos mostrar o que eu li então no mês de janeiro de 2024. Roda a vinheta! E se você está chegando agora por aqui, eu te peço sem enrolação, colabora com a gente. A única forma de você ajudar esse projeto a crescer é curtindo o vídeo, ativando o sininho para que você seja notificado sempre que eu trouxer conteúdos como esse por aqui. Além disso, você pode comentar à vontade aqui embaixo, que a gente vai trocando ideia, falando sobre a nona arte e sobre a cultura pop, já que volta e meia eu trago conteúdos aqui sobre séries, sobre cinema, sobre outros temas. Muito obrigado pela tua presença aqui. E olha, aqui embaixo também tem links para os apoiadores do Velho Nerd, para você acessar tanto a loja Mundos Infinitos, que é uma apoiadora desse projeto já há algum tempo. Lá tem cupons o tempo inteiro para você se deleitar e encher a sua estante de quadrinhos. Eu estou deixando aqui embaixo também o endereço, os endereços, tanto do site quanto o Instagram da Kryptonita HQs, que é o sebo mais brabo aqui da capital paraense. Lá você também encontra quadrinhos naquele jeitinho como se tivesse acabado de sair da gráfica, e mesmo alguns lacrados. Lá tem, por exemplo, quadrinhos da Ultimato do Bacon, quadrinhos da Universo Fantástico, da Conrad, tem muitas editoras chegando por lá, da editora Monstra, que mandou muito material no início do ano também para o Sebo Kryptonita. Então visitem o Sebo Kryptonita quando vierem a Belém. Bora falar então dessa pilha que está aqui na minha frente. Eu vou tentar carregar a pilha primeiro para mostrar para vocês. Vai balançar um pouco as estruturas aqui. Olha só, essas foram as leituras do Velho Nerd nesse início de ano. Fevereiro deve ser mais ou menos isso o que eu já li também. Vou puxar uma por uma e falar um pouquinho de cada uma delas aqui, tentando ser breve, tá? Vou começar por essa, que é o mangazinho Máscara da Morte, do Batman. Esse aqui eu resenhei na outra rede social, tem um pouquinho da história desse mangá por lá. É um lançamento do início dos anos 2000, mas que voltou às bancas, e é uma forma interessante de você que gosta de mangás conhecer o Homem-Morcego. Esse aqui é do Yoshinori Natsumi. Mangazinho, galera? Em preto e branco. E aqui você vai ter a história de um cara que rouba o rosto das pessoas. É isso mesmo, vou deixar o mangá pra cá. Vamos falar desse que eu comecei a ler no ano passado. Não é um quadrinho, é um livro sobre quadrinhos. Todas as aventuras Marvel, da editora Conrad. Foi a editora Conrad que trouxe esse material para o Brasil. É do Douglas Wolk. E aqui você vai ter
a história de um cara que leu simplesmente mais de 20 mil quadrinhos da Marvel. Ele faz um verdadeiro dossiê de personagens, de fases, da maioria dos personagens da Casa das Ideias, e eu indico demais esse livro para quem está se entusiasmando com a nona arte, beleza? Vou puxar outro quadrinho que eu tive o prazer de resenhar aqui no início de 2024, que é o Quase Tudo São Flores, da Caripola, uma conterrânea minha que hoje mora em São Paulo e conta aqui o porquê da aversão dela por flores e da relação com a vovó Celeste, que faz ela mudar de ideia e se apaixonar pelas flores ao longo da sua jornada de vida. Quadrinho muito legal do selo Black Eye, um selo que publica HQs nortistas. E tá aqui a Caripola com a sua primeira HQ nas primeiras leituras do ano do Velho Nerd. Bora para mais quadrinho nacional. Eu adoro falar de quadrinho nacional e eu tenho aqui o Leonardo Pascoal com Deslocados. Vai mostrar várias histórias, são mais de 20 histórias, se eu não me engano, no selo Café Espacial. E o Leonardo Pascoal, que é um sulista brasileiro, ele é lá do sul do nosso país, ele vai mostrar aqui nessa HQ, em histórias curtas, o quão o ser humano se sente muitas vezes deslocado, fora do contexto social onde ele gostaria de estar. Então, vale muito a pena. Às vezes não, né? A galera vai se deslocando porque não se identifica com o comportamento de quem está ao redor, não se sente parte do jogo. Trabalho nacional muito, muito bom do Leonardo Pascoal. Eu vou chegar aqui em Ilha dos Condenados, uma HQ desse selo, né, da Ultimato do Bacon, Insânia, esse selinho que tá bem aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês. Tá aqui, ó, o selo Insânia, a primeira HQ do selo, quadrinho fininho e tem um ótimo acabamento, é em preto e branco. Ora você vai ler esse material que é do Eric Peleias e da Lígia Zanella, o Eric no roteiro e a Lígia na arte, e você vai se sentir lendo isso aqui como se você estivesse folheando também um mangá. Lembra bastante o mangá, mas a leitura é a nossa aqui do Ocidente. E tu vai ter aqui dentro desse quadrinho a história de um cara que vai parar numa ilha-prisão, e lá nessa ilha coisas estranhas acabam acontecendo, tem um quê de contatos imediatos de terceiro grau, com show de Truman também, porque parece que há uma vigilância esquisita nessa ilha, todo mundo sendo observado. Lembra o Big Brother, que está em moda, aí também todo mundo assistindo. Todo mundo não, quase todo mundo. É isso, Ilha dos Condenados, quadrinho muito legal, com apresentação, mini resenha feita também na outra rede do Velho Nerd. Vamos passar para mais um quadrinho incrível, esse aqui da parceria Ultimato do Bacon, Universo Fantástico e também a Memorabilia do Esporte, quadrinho que retrata a vida de um cara pra lá de especial para o futebol nacional, para o futebol do Botafogo, para o futebol mundial, o Garrincha, bicampeão com a seleção brasileira, bicampeão mundial. E a gente vai ter aqui a trajetória do Garrincha, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, num time de operários, até ele ser contratado pelo Botafogo, depois que um jogador do Botafogo, a mando de um dirigente do Fogão, observa ele jogando, leva ele mesmo com as pernas tortas, famosas do Garrincha, e todo mundo dizendo, não contrata esse cara porque ele tem dificuldades até para se locomover, como é que ele vai jogar futebol? E ele vai lá, surpreende todo mundo, vira parceiro do Pelé, joga com outros craques que a gente tem aí na história do futebol brasileiro, Zagallo, enfim. E aí tá aqui o Garrincha no seu quadrinho, que é colorido, mas que tem aquele toque de jornal lá de antigamente em alguns momentos. É uma arte muito bonita, com o Fabiano Santos e o Samuel Bono trabalhando nessa HQ. O Fabiano no roteiro e o Samuel na arte. Vou puxar aqui agora o Monstro da Rua Ceará, um presente que eu recebi do meu amigo Felipe Levier.
falou: velho nerd, lá pela outra rede social também, eu vou te mandar o material que eu acho que tu vais gostar. Eu falei: tá, bora lá, pode mandar. Eu já havia acompanhado as resenhas desse material aqui, feitas por outros amigos. É um quadrinho de terror que vai mostrar um cara no Rio de Janeiro, num pub do Rio de Janeiro, se transformando num ser tenebroso, num assassino slasher, aquele cara que sai por aí matando todo mundo, ele que sofre dos males da mente. E nesse quadrinho que faz analogias ao descontrole emocional do ser humano, o cara que está aqui na HQ, ele vai acabar tendo o resto da sua vida normal se transformando num verdadeiro pandemônio. Quadrinho muito bacana, com acabamento ótimo, do Philippe Livier, com o Marcel Braga desenhando. Gostei bastante também. Tem material apresentando esse quadrinho aqui também no nosso projeto. E eu vou puxar uma releitura. Tem algumas releituras, eu acho que essa aqui é a principal. Essa edição, tá aqui, tava de cabeça para baixo, definitiva de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Um brilho intenso. Temos aqui o volume 1 e o volume 2 de Batman, o Cavaleiro das Trevas, um clássico do Frank Miller. E a gente tem aqui um futuro nada otimista para Gotham, um Batman mais velho, uma vilania que lembra muito os Morlocks dos X-Men agindo, são os chamados mutantes rivalizando com o Homem-Morcego, e muitos dilemas são colocados aqui pelo Frank Miller, coisas que fazem a gente refletir, e é um quadrinho muito importante para tudo o que veio depois dele na nona arte. Aliás, os anos 80 foram muito bons para a afirmação da nona arte nessa fase contemporânea que a gente vê até hoje se desenrolando. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, é um exemplo de quadrinho bem escrito, com roteiro que te pega muito, e cada vez que você faz a leitura você se delicia muito mais. Eu vou me recusar a falar do Cavaleiro das Trevas 2 que tem aqui, porque para mim é uma grande piada do Frank Miller com o Morcegão, e assim, divide opiniões como um dos piores quadrinhos do Frank Miller de todos os tempos. Eu acho que tem pior, mas ficou muito satírico, é difícil até falar e elogiar o volume 2. Talvez um dia eu esteja preparado para essa conversa. Tá aqui a releitura do Cavaleiro das Trevas, vou deixar para cá. Outra releitura que eu fiz foi de Piada Mortal, quadrinho do Batman, esse aqui do Alan Moore, um mestre da nona arte, com o Brian Bolland. Esse aqui que é um quadrinho para você ler, reler, porque ele influencia tudo o que veio depois dele também, principalmente com o personagem Joker. E o Alan Moore, né, com seu roteiro diferenciadíssimo, o inglês Alan Moore, ele cativa quem está lendo num quadrinho fininho que te marca, te faz querer reler, pegar de novo, observar o que o Alan Moore quis dizer ali naquele período em que ele foi escrito, também os anos 80, que reflete até hoje na nona arte, com a arte do Brian Bolland. E aqui vale até uma resenha em separado, a gente tem cenas muito violentas. Eu nunca fiz resenha do A Piada Mortal, e quem sabe no futuro eu traga essa resenha também aqui para vocês, beleza? Então vou puxar aqui o que chegou da Panini como recebidos nesse início de ano. Tem um que está até no plástico, eu decidi deixar aqui para preservar, que é o Planeta Hulk. Planeta Hulk, o Quebra-Mundos. Ele continua a história do Planeta Hulk, do Greg Pak, e a gente vai ver as consequências de tudo que acontece no Planeta Hulk muitos e muitos séculos depois do que rolou lá em Sakaar, com o gigante Esmeralda botando para quebrar. A gente vai ter aqui descendentes do Bruce Banner, gente que forma uma espécie de tropa gama. Não é um quadrinho que eu recomendaria muito, mas para quem leu o Planeta Hulk, recomendo sim. Tá aqui, Planeta Hulk, o Quebra-Mundos. Vou puxar um que eu gostei. Eu olhei assim e falei, será que eu vou gostar disso aqui? Já tá lido também, tá no plástico para proteger, mas tá lido, chegou da Panini para mim. Sociedade da Justiça da América,
e a Nova Era de Ouro. Aqui, por que que eu digo assim? Será que esse quadrinho é para mim? É porque ele faz muitas idas e vindas no futuro, no passado, ontem, amanhã, daqui a alguns dias, e aí ele vai mostrar a formação da nova Sociedade da Justiça da América. Aqui atrás eu tenho o primeiro ônibus da Sociedade da Justiça, do Geoff Johns, e esse quadrinho aqui também é do Geoff Johns. Então ele mostra um pouco do que se passa após os acontecimentos de origem da Sociedade da Justiça dos Novos 52. Vale a pena sim, esse aqui eu gostei, tem muitos diálogos interessantes entre personagens que a gente não está acostumado a ver o tempo inteiro, por exemplo, em séries, em filmes, e para quem está começando a ler DC e quer conhecer um pouco do panteão bem bacana que é a Sociedade da Justiça, quando eu falo de panteão é porque alguns realmente parecem deuses perto de nós mortais. Mas está aqui, Sociedade da Justiça da América. Esse aqui, galera, eu procurei olhar o melhor da obra. Não gostei do vilão, não gostei muito da relação entre o Aquaman e o Flash, das justificativas para eles terem uma treta aqui dentro desse quadrinho, que é Aquaman e Flash, a canção do vazio. Mas, diferente de um amigo que eu tenho aqui na Gibisfera que não suportou o quadrinho, eu acho que ele tem lições legais. Tem coisas aqui que a gente pode até puxar para outras HQs no futuro desses personagens. E tem momentos em que a arte ela é bem interessante, principalmente para quem curte algo que lembra um pouco as animações do Flash, do Aquaman, do Batman, e acaba funcionando em alguns momentos essa HQ que mostra todos no planeta Terra, menos o Flash e o Aquaman, entoando uma canção esquisita depois de uma invasão alienígena. Os dois precisam tretar e depois se resolver e se encontrar para poder salvar a humanidade. Flash e Aquaman, a canção do vazio. Esse aqui eu gostei demais. Tava na minha pilha de leituras há algum tempo. Eu vou puxar aqui os dois de uma vez, que é a Grande Odalisca e também o Olímpia, que continua a história dessas ladras pela França, quadrinho da Pipoca e Nanquim, que eu curtia, do Viver, Rupé e Mulot. Então, isso aqui já virou, inclusive, filme com outro nome, lá na Netflix. Eu acho que eles não correlacionam tudo o que tem aqui, não assisti ao filme ainda, mas dei uma olhada na sinopse, tá ali na lista de filmes que eu quero assistir. Aqui você vai ter o conto de duas ladras, depois aparece mais gente na história, viajando pela França, roubando obras de arte. É bem interessante, eu gosto de histórias assim e eu espero que o filme, né, que retrata essa obra seja tão bom quanto o quadrinho. Eu acho difícil. E aqui eu vou mostrar só um pouquinho, tá, da arte, porque vale muito a pena a gente apreciar esse material que é colorido e que ora parece pintura a óleo e é bem naquela pegada franco-belga que a gente está acostumado a ver. Olha só, são quadros que permitem a nossa apreciação durante horas, muitas vezes até se desligando um pouco do texto. Esse aqui, galera, é o boxe do Aquaman. Aqui o boxe dos Novos 52, que traz praticamente o mesmo conteúdo que você vai ver no ônibus do Aquaman. Tem gente que prefere o formato ônibus, mas eu prefiro muitas vezes assim, facilita a leitura, né? Todos os quadrinhos aqui dentro, da fase do Geoff Johns, do Aquaman. Vou deixar aqui e vou mostrar como é que fica saindo aqui da caixa. Ó, quadrinhos em capa cartão. Tem um brilho aqui no nome do Aquaman, tá vendo? E é um acabamento muito bacana. E quando você tem um box desse jeitinho aqui, você consegue conservar as suas HQs também muito bem. Eu gostaria, Panini, de ver mais boxes como esse. Não sei como foi a tiragem desse boxe, mas gostaria de ver outros, assim, com outros personagens sendo lançados em boxes. Ó, tem um ímã. Aí você vai ter aqui dentro Liga da Justiça dos Novos 52 Origem, Aquaman As Profundezas, Aquaman Os Outros, Liga da Justiça Trono da Atlântida e Aquaman
A Morte de um Rei. Toda a jornada do Aquaman enfrentando o que a gente tem de mais recente e interessante nos embates dele com o Arraia Negra, muita coisa dos filmes do Aquaman, tanto do primeiro quanto do segundo do DC, tá aqui nesse quadrinho, mas o quadrinho acaba desenvolvendo isso muito melhor do que os filmes, e eu achei muito bacana a leitura. A gente vai ter aqui um Aquaman que parece um Momoa, mas na realidade o Aquaman do quadrinho ele parece mais com o irmão do Aquaman dos filmes. E aqui você vai ter também o Vulko numa posição polêmica. No filme eu acho que ele é até assim mais boa gente do que aqui no quadrinho. E essas diferenças, né, entre filmes, séries e o que a gente vê nos quadrinhos faz muitas vezes a gente se apaixonar mais por uma coisa do que pela outra. Eu prefiro o quadrinho dessa fase do Aquaman. Acho que poderia ter sido um personagem melhor desenvolvido nas telonas. Quem sabe agora no DCU. É isso, galera. Nem vou puxar tudo pra cá. Vou terminar o vídeo fazendo um agradecimento grande a vocês. Se funcionar, se der audiência, essas leituras aqui do mês de janeiro, talvez eu faça a mesma coisa no mês de fevereiro. E aí a gente vai mudando um pouco os formatos do que está sendo publicado aqui pelo Velho Nerd. O importante é falar de quadrinhos, trocar ideia com vocês e fazer o que a gente gosta, o que a gente ama e no nosso tempo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês também. Eu tenho me cobrado muito para trazer materiais sempre que eu terminei de ler, já trago, gravo, mas o tempo é curto. Estou trabalhando em 2 períodos, tem os afazeres de casa, tem os cuidados com meu filho, a vida de casado, né, onde você tem que também estar presente com a esposa pelo amor, né, do relacionamento. Então desejo a vocês que reflitam também sobre isso, sobre o tempo que vocês têm dedicado ao que vocês gostam e sobre essa autocobrança de estar publicando, quem publica alguma coisa por aqui, ou de estar fazendo alguma coisa para dar satisfação a alguém. E tudo que eu faço, falando de quadrinhos, falando de cinema, falando de séries, é por amor a tudo isso. Se eu tiver que fazer por obrigação e começar a soltar as coisas de forma impulsiva, até sem analisar direito, sem trazer conteúdos de relevância, aí não vai mais fazer sentido o que eu estou fazendo. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, a gente volta no próximo vídeo. Um beijo, fui!